Especial, é hora de falar do Dia do Médico Veterinário, comemorado hoje. A gente fala um pouquinho da área de atuação desse profissional, né? Porque muitas vezes a gente associa muito aos cuidados com cães e gatos, mas a área de atuação é muito mais ampla, há diversas atividades desenvolvidas. E o nosso convidado mais do que especial, o médico veterinário Wilton Costa, seja bem-vindo ao Conexão. Alegria em recebê-lo. Muito bom dia. Bom dia, Dani. Obrigado, pessoal da Conexão. Que bom estar aqui, falar da importância dessa nossa profissão, que hoje completa 86 anos de regulamentação. No dia 9 de setembro de 1933, o presidente Getúlio Vargas normatizou, ou seja, criou a profissão de médico veterinário no Brasil. Antes da gente começar a nossa conversa, parabenizar desde já pela profissão escolhida, né? Desejar muitas bênçãos aí nessa área profissional. Vamos falar um pouquinho sobre áreas de atuação, quais são as principais áreas, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo uma visão muito limitada dessa área de atuação e dessas atividades desempenhadas. Bem, eu digo que o médico veterinário é um profissional muito completo, né? Na clínica de pequenos animais é o que a gente mais ouve falar diariamente. E realmente em torno de 50% dos nossos alunos, egressos do Brasil todo, vão para essa área. Mas a profissão de médico veterinário é muito complexa, muito completa, e atua em diversas áreas para garantir a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, né? Por incrível que pareça, muita gente desconhece, mas a saúde humana também é foco da medicina veterinária. De que forma, então, chega a essa atuação e consegue, então, também levar essa saúde não só para esses animais, mas também para a população? Bem, inicialmente, por exemplo, todo animal precisa ser saudável, né? Hoje em dia, mais do que nunca, o setor agropecuário do Brasil, a gente vê que desponta ano a ano, sustentando o país, né? 30% do produto interno bruto vem do setor agropecuário. E a clínica, por exemplo, de pequenos e de grandes animais, que é o carro-chefe da medicina veterinária, ela cuida dos animais, que hoje cães, gatos, cavalos, porquinhos, animais exóticos, são seres da família. E um dado interessante, hoje no Brasil já tem mais animal do que criança nos lares brasileiros. Tem um animal para 0,9 criança nos lares brasileiros. Então, o médico veterinário, no seu principal trabalho que a gente conhece, é cuidando da saúde desses animais, né? A expectativa de vida, assim como no ser humano, aumenta, e nos animais também tem aumentado. Falando um pouquinho dessa saúde animal, muitas pessoas têm seu pet, né, tem seu gato, seu cachorro de estimação e muitas vezes tem que ter esse alerta com relação, ficou doente, tem que procurar um profissional que é ele quem vai saber lidar com aquela situação. Olha, isso é muito importante. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, só leve seu animal em estabelecimento devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Existem estabelecimentos que só são pet shop, é como se fosse um salão de beleza, não é estabelecimento que cuida da saúde animal. Alguns, a maioria deles também são estabelecimentos de veterinários. Então, por exemplo, se você quer levar seu animal no veterinário, procure o registro do estabelecimento no conselho, peça a carteirinha do profissional. Por quê? A gente tem recebido muita denúncia de pessoas charlatãs, né, que estão atendendo os animais, matando o animal, causando maus tratos, né? E porque muitas vezes a sociedade desconhece, pensa que é um médico veterinário. Então, exige a carteira do conselho. Como tem um conselho de medicina, ou de enfermagem, ou de OAB do direito, o Conselho Regional de Medicina Veterinária é quem garante que aquele profissional, que aquele estabelecimento é o único capacitado para cuidar do seu animal. Pois é, e falando aí de todo esse cuidado, a gente sabe que se como os seres humanos a gente também tem cuidado com medicação, né? Como proceder quando está doente, com o animal da mesma forma? Mesma forma, a gente que tem filho, né? Eu tenho um filho que sou criador também, tenho animais de estimação. Quando meu filho adoece, eu levo ao pediatra, levo ao médico, devidamente legalizado. Mesma coisa o animal. Você vai comprar um antibiótico para um animal, antes disso você precisa ter o aconselhamento, a consulta do médico veterinário. Não é simples, né? A gente vê muitos casos de animais que morrem, proprietários que cuidam como um filho, chamam hoje tutor, a gente chama tutor, e porque desconhece isso, às vezes o vizinho diz, não, dê um medicamento aqui e ali, e aí o animal, por exemplo, pode ter, não conseguir metabolizar determinada droga.
Então, é sempre importante que o médico veterinário seja consultado. Vamos valorizar, por quê? Porque aquilo é uma vida, né? E aí, falando nesse cuidado, né, também, além da saúde animal, saúde pública, o médico veterinário ele também atua nessa prevenção de transmissão de doenças dos animais para os humanos? Pronto, importante, Dani. Hoje em dia, o médico veterinário já está no programa Saúde da Família, né? Para a gente ter uma ideia, 60% a 70% das doenças que nos acometem o ser humano vêm dos animais. Percentual elevadíssimo, Elevado, né? tuberculose, né, que é muito comum nos hospitais, a brucelose, doenças mortais como a raiva, né? A doença, por exemplo, da vaca louca, né, que de vez em quando tem surtos, tudo isso vem dos animais. Então, é o médico veterinário quem garante que aquele animal, por exemplo, de estimação, que aquele animal que está numa exposição não tem uma doença dessa. Existem doenças transmitidas por equinos, quem vai assim para uma vaquejada, por exemplo, que pode transmitir, acometer o ser humano e ser mortal. Não só a raiva, por exemplo, o mormo, que é uma doença que vem do equino. Então, por exemplo, toda vaquejada, toda exposição, tem que ter o médico veterinário responsável técnico para garantir a saúde daquele animal, né? E essas doenças, então, são muito mais comuns do que a gente imagina. Falando um pouquinho dessa atuação também na relação de produção de alimentos de origem animal. O médico veterinário também faz parte, então, dessa equipe que cuida para manter, então, a qualidade desses produtos? Muito bom, Dani. Hoje de manhã cedo a gente já tomou café, né? Deve ter tomado leite, comeu ovo, produtos de origem, derivados de carne, por exemplo, salsicha, presunto, linguiça, a carne que a gente compra, tudo passa por inspeção de um médico veterinário. Um dado interessante, se você compra uma carne que não é inspecionada, cuidado, aquilo é cadáver. Só passa a ser carne depois da inspeção do médico veterinário. Por quê? Porque ele garante, por exemplo, lá no abatedouro chega um boi para ser abatido, que quando é abatido está com tuberculose, por exemplo, pulmonar, quem detecta é o médico veterinário e aquele animal tem que ser descartado, não aproveita nada. Algumas doenças são de descarte total. E essa responsabilidade é muito grande, porque hoje muitas pessoas morrem, né, por zoonose. A gente tem uma ideia, em mais ou menos 20, 30 anos, o que vai mais causar morte é a superbactérias no mundo, né? Alimentos contaminados, por exemplo, animais que estão com resquícios de antibiótico no seu leite, na carne, a gente que consome essa carne vai ter esse resquício de antibiótico e vai ampliando o número de superbactérias existentes. Então, todo dia de manhã, quando você tomar seu café da manhã, na hora do almoço, à noite, se lembre que tem um profissional médico veterinário garantindo essa sanidade. E aí eu já digo, toda carne precisa ter a inspeção. Tem o selo de inspeção municipal, queria parabenizar o município de Mossoró, hoje as colegas veterinárias lá da Prefeitura Municipal, né? A doutora Alane e outros colegas veterinários, que aí essa inspeção municipal está fiscalizando estabelecimentos municipais, que tem, por exemplo, produz linguiça, produz ovos, produz leite, tem laticínios. Então, tem a inspeção municipal, tem a inspeção estadual através do IDIARNE e tem a inspeção federal, que é o MAPA, né? Que é uma rede de inspeção a nível nacional. Quando chega, por exemplo, estou ali fazendo as compras no supermercado, aquela carne também passou por todo esse processo e esse profissional está por trás analisando se há condições desse produto ser comercializado? Olha, também no supermercado é obrigatório ter um certificado na parede dizendo que aquele estabelecimento é registrado no conselho. Quando você compra uma carne embaladazinha de alguma empresa que já embala, que tem uma bola redonda com um selo atrás, com as letras F, S e F, Serviço de Inspeção Federal, é a garantia que tem o veterinário. Então, tem o SF, tem o SIM, que é o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, e o Serviço de Inspeção Estadual. Todo supermercado tem que ter. Então, quando a gente for ao supermercado, a gente tem que procurar esse certificado. Porque se você compra uma carne estragada no supermercado que tem um médico veterinário, ele é responsável por aquilo. Não se pode desligar à noite os refrigeradores, né? Quem garante tudo isso é o responsável técnico. Assim como tem um responsável técnico numa obra, um engenheiro, né? Quem é o responsável técnico no supermercado, por exemplo, produtos de origem animal, é o médico veterinário. É ele quem garante a sanidade. E nós temos o dever de cobrar se algo estiver errado.
quais os principais desafios do médico veterinário atualmente, Ayrton, na Olha, sua opinião? A gente está hoje no Brasil, infelizmente o Brasil é diferente do mundo todo. Todas as profissões estão superlotadas, né? Nós temos, o nosso principal desafio hoje é evitar o ensino à distância na medicina veterinária, né? Existem cursos à distância, então eu peço até à sociedade que não aceitem que seu animal seja tratado por alguém que tenha feito um curso à distância. Como é que você aprende cirurgia à distância? Né? Como é que você aprende anatomia à distância? Então, tem esse desafio. Tem um problema que são os falsos profissionais, né? Os charlatões que se passam por veterinário, vem lá bonitinho, e, na verdade, ele não tem o registro do conselho, não tem a carteirinha do conselho, então ele não é médico veterinário, né? E garantir essa qualidade à sociedade do atendimento prestado. Todos os dias, o conselho faz isso, né? A gente busca, enquanto presidente do conselho, que a sociedade seja defendida do mal profissional também. O mal veterinário tem, não é que não possa, que ele possa virar um bom profissional, então a gente está ali protegendo a sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, na UFESA, o nosso curso está passando por uma reformulação para atender as novas diretrizes do MEC, para garantir que o médico veterinário trabalhe na sua área de sanidade. E uma coisa que a gente não falou, o médico veterinário também trabalha na produção animal. Então, desde a produção, por exemplo, de carne de uma galinha, lá do nascimento de uma galinha, do pintinho lá, até sua postura ou o seu abate, né? Mesma coisa a vaca, desde o seu nascimento até que ela venha dar leite, é o médico veterinário lá quem garante uma alimentação adequada para o animal, bem-estar. Hoje em dia é muito importante, né, que a gente respeite o bem-estar dos animais. Tudo isso é o médico veterinário, que é um dos responsáveis nessa área de produção. Falando um pouquinho dessa formação, né? Da formação desse médico veterinário, na UFESA, a duração do curso está de quantos anos? A UFESA são 5 anos. O médico veterinário é generalista, ou seja, ele não se especializa, assim como todas as profissões. Ele forma-se generalista, ele vai trabalhar em qualquer uma dessas áreas. São mais de 30 áreas do médico veterinário atuar, né? E depois dos 5 anos, aí a UFESA hoje, a gente já tem curso de residência, né? O Hospital Veterinário tem várias áreas de anestesiologia veterinária, diagnóstico por imagem, cirurgia veterinária, veterinário de grandes animais, animais silvestres, uma área importante. A gente, por exemplo, se você sabe de algum animal silvestre que está ruim, alguma coisa na praia, alguma coisa que precisa de atendimento, tem telefones que podem atuar, né? Tem também o mestrado na UFESA e o doutorado na área de ciência animal também. E nessa formação, o Ayrton tem grande contribuição em quais disciplinas? A gente já está na UFESA há 15 anos como professor, há 23 anos que eu sou da antiga Exam, né? Eu dou aula de anatomia veterinária e de diagnóstico por imagem na medicina veterinária, né? E aula também na agronomia, no curso de agronomia, de anatomia também para agronomia. Pois é, vamos mandar aqui uma mensagem para quem está acompanhando o nosso Conexão, já se interessou para atuar nessa área, quer conhecer um pouco mais, para que possa também fazer parte desse dia a dia e ter essa rotina junto, cuidando também da saúde animal e também da saúde pública? Pronto. A medicina veterinária hoje, ela é uma profissão completa, sempre foi, não é? A gente está à disposição, por exemplo, nas mídias da UFESA, nas mídias do Conselho Regional de Medicina Veterinária, CRMVRN, né? O Instagram é CRMVRN, o Facebook também, Twitter, e lá tem esse conhecimento do que faz a profissão. No próprio site da UFESA e do Conselho, o do Conselho crmvrn.gov.br, tem tudo o que o veterinário faz, as áreas de atuações mais diversas, né, para sempre o quê? O amor pelo animal, o amor à vida, né, animal e também o amor à vida humana. Como eu falei, estamos presentes na prevenção de problemas de saúde aos seres humanos. Lembrei agora também da área de atuação, nas áreas entre os estados, vocês também estão presentes. Importantíssimo. Hoje, por exemplo, com a febre aftosa, a gente está tentando ficar a área livre, né? Hoje já é livre com vacinação, livre sem vacinação. As fronteiras de um estado, elas são resguardadas pelo estado. Aqui no estado é o IDIARNE, tem os colegas veterinários do IDIARNE que fazem essa fiscalização. E aí eu até faço um apelo ao governo do estado que aumente o número de profissionais, porque nós só temos 12 médicos veterinários para fiscalizar todos os laticínios, todos os abatedouros, todas as fronteiras, e é impossível com isso. Nós precisaríamos, no mínimo, de 100 médicos veterinários para fazer essa fiscalização. Por exemplo, vem ali pela região lá do Alto Oeste, vem um caminhão com
carregando animal do Ceará ou da Paraíba, ele não pode entrar no Rio Grande do Norte sem ter a devida fiscalização. Pode estar vindo, por exemplo, um problema que a gente está tendo hoje, que é a peste suína. Se tiver um foco de peste suína, os animais têm que ser abatidos, sacrificados e incinerados. A febre aftosa, se vier um animal com febre aftosa, isso vai atrapalhar até a nossa exportação de frutas. Por quê? Porque é uma cadeia agropecuária. Então, é importante, não só nesse momento o médico veterinário, é importante que o governo do estado amplie o número de fiscais, agrônomos, veterinários ou tecnistas, que é quem controla a área de inspeção e de resguardar o estado no setor agropecuário. Pois é, as informações importantes, bate-papo bem informativo. Agradecer ao Ayrton pela participação. Parabéns, então, a todos os que atuam, então, nessa área de medicina veterinária. Eu que agradeço e parabéns aos colegas médicos veterinários que, depois de 5 anos se dedicando a estudar os animais, eles, com amor, continuam hoje como excelentes profissionais. Muito obrigado, Dani. Obrigado, telespectadores. Bom trabalho, então.